Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso tema de hoje vamos tratar sobre a pedagogia histórico-crítica e eu tenho recebido algumas sugestões de temáticas, né? Alguns comentários, eu gostaria de agradecer muito a todos e na medida do possível a gente vai atendendo, tá certo pessoal? No final aqui na descrição eu vou deixar para vocês aqui algumas sugestões de leituras para vocês aprofundarem alguns tópicos referentes ao tema de hoje. Então vamos falar sobre a pedagogia histórico-crítica. Bem, no primeiro momento assim, eu gostaria de estar tratando sobre a própria nomenclatura, pedagogia histórico-crítica. Acho que é um primeiro ponto para entender, né? Enfim, para ajudar vocês a entenderem o que vem a ser a pedagogia histórico-crítica. Lembrando aqui, primeiramente, o seu formulador, né? Que é o professor Dermeval Saviani, né, um professor emérito da Unicamp, um educador de referência para entender os problemas educacionais brasileiros. Então veja, pedagogia. Bom, o que significa pedagogia? Pedagogia é a ciência do educar, ou seja, pressupõe de que o professor ele tem que ter uma compreensão muito clara do que ensinar, para quem ensinar e para quem ensinar, né? E aí também o como ensinar, né? Então veja, existe todo um processo formativo, é aquilo que viabiliza essa formação. Existe, portanto, aí uma técnica, enfim, uma prática, né? Um sentido claro dessa formação. Veja aí um primeiro conceito que para entender melhor o que vem a ser a pedagogia histórico-crítica. O segundo aspecto aí, né? Um sentido conceito que é histórico, na terminologia pedagogia histórico-crítica. Bom, o que vem a ser o histórico? O histórico é preciso que entenda que a educação brasileira ela teve um processo ao longo do tempo. Né? É preciso entender historicamente essa educação. Como é que se deu a formação desse homem? Ela nunca foi da mesma forma, até para se contrapor ao que havia antes. Por exemplo, lá na pedagogia tradicional, como é que o homem era formado? Era uma formação acrítica, ou seja, eu formava o aluno apenas para memorizar os conhecimentos. Assim também se deu na escola nova e na escola tecnicista. Então veja o marco histórico da pedagogia histórico-crítica aí, importante que vale a pena destacar. Essa formação histórica, é preciso compreender, primeiro, historicamente a sociedade brasileira, a forma como chegamos, e aí a importância da PHC para a formação do professor também, essa compreensão histórica, né? Veja o sentido amplo que tem a pedagogia histórico-crítica para o professor e para o processo formativo do aluno. Então, para entender que a educação, como que ela chegou a que chegou, por que a escola pública chegou no sentido que tinha, inclusive na década de 80, foi um período de um balanço importante sobre a educação brasileira. Foi o momento em que foram assim tratados, né? Houve um balanço geral, um diagnóstico que foi um diagnóstico muito negativo sobre a escola brasileira. Por exemplo, a escola brasileira ela era altamente excludente, era elitista, burocrática, que marginalizava o aluno, marginalizava o professor, desvalorizava o conteúdo, que as escolas estavam abandonadas, enfim, o diagnóstico ele era realmente muito perverso, né, em torno dos seus problemas reais, né, e eu diria que muitos deles estamos enfrentando ainda hoje, né. Então veja, então o sentido histórico dessa terminologia é entender o que? Lá na sala de aula, por exemplo, no aluno, eu vou desenvolver esse conhecimento histórico. A sociedade nunca foi da forma como foi. Como que ela chegou aqui? Quais os elementos que determinaram com que a sociedade chegasse ao que está? Que sociedade é essa que nós temos? Né? E tem um histórico. Então, nesse sentido, vem aí agora o outro conceito da dialética, né? Que é o pensamento crítico. Por isso que aí, né, aquilo que vai compor a pedagogia histórico-crítica. Qual o sentido de crítico aí? É entender criticamente a sociedade. Mas o que seria isso? Entender na sua totalidade, entender na sua contradição. Então, nesse sentido, é preciso dar o quê? Clareza. Que sociedade é essa que nós estamos? É preciso dar o nome. A sociedade capitalista? É uma sociedade constituída por classes sociais, é uma sociedade que produz exclusão, que marginaliza, que exclui, né, vamos dizer, uma classe social do acesso aos bens culturais. E aí estamos falando
da classe, das camadas populares, podemos denominar assim, como camadas populares, né? Aquela que foi excluída de todas as condições sociais, inclusive da escola. Então veja que a pedagogia histórico-crítica, ela nasce com foco, né, para entender como é que a sociedade produziu tanta exclusão educacional, né? Enfim, sem falar na exclusão social. Portanto, a exclusão educacional, ela é resultado de uma exclusão social. Ou seja, nem todos foram para a escola. Por que nem todos foram? Por que a qualidade de ensino foi igual para todos? Por que nem todos aprenderam as mesmas coisas? Por que o filho do rico aprendeu um determinado conteúdo e o filho do pobre, enfim, o excluído, para ele foi dado um outro tipo de conhecimento, mais prático, né? Isso precisa entender historicamente, o professor. Então, por isso que ele tem que ter clareza por que eu preciso garantir agora os mesmos conhecimentos de um filho de uma elite teve, né, enfim, teve acesso no passado. Estamos aí analisando, portanto, pelo histórico, pelas contradições. Então é preciso, portanto, descrever essa sociedade. Olha a importância do professor ter essa compreensão. E aí é importante destacar os pressupostos do marxismo, né, a partir do método do materialismo histórico dialético, entender a sociedade, né, discutir a educação a partir dos determinantes econômicos, sociais e políticos. Estamos falando aí, portanto, né, dos pressupostos, né, desses conceitos gerais da pedagogia histórico-crítica. E aí o grande marco histórico foi esse enraizamento da pedagogia histórico-crítica na história brasileira. Ou seja, ela foi produzida, a PHC, a Pedagogia Histórico-Crítica, né, no final dos anos 70, né, pelo professor Dermeval Saviani e todo um grupo, né, que se debruçou sobre isso, para, primeiro, explicar a história da educação brasileira. Bom, como é que foi essa história? Foi uma história marcada pela exclusão, né, que eu me disse aqui, pela marginalização, e que é preciso, enfim, superar esse quadro. E que o pensamento pedagógico, o pensamento educacional, ele teve muito mais uma formação idealista. Formou-se professores a partir de um ideário da pedagogia tradicional durante muito tempo, formou professores a partir da escola nova, dentro de um olhar idealista, não levava em conta as diferenças e as contradições sociais. Esse que é o grande problema, o grande, vamos dizer assim, né, a crítica, né, que a PHC faz a esse passado, a esse nosso passado educacional, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês, assim, a partir dessas críticas, claro que nós voltaremos em outros momentos para a gente refletir mais sobre a pedagogia histórico-crítica, enfim, o que ela propõe. Eu elenquei aqui alguns pontos para vocês, né? 10 pontos, eu diria, algumas bandeiras que a PHC não abre mão, né? Nas quais em que ela defende intransigentemente para a educação brasileira. Um primeiro ponto que nós podemos aqui demarcar para vocês: a defesa intransigente da escola pública. Ou seja, a escola é uma instituição essencial, necessária numa sociedade marcada pela desigualdade. Muitas vezes a escola ela é um instrumento, eu diria assim, de salvação para muitos, né? É uma forma de adquirir cidadania. É o espaço, inclusive para muitos, talvez seja o único espaço de você ter acesso aos conhecimentos científicos e produzidos, acumulados pelos homens. Veja, portanto, o ambiente escolar para a pedagogia histórico-crítica é essencial. 2. A valorização da cultura. Qual o papel da escola aqui? É promover a elevação cultural do aluno. Valorização do meu aluno, né? Possibilitar com que ele tenha acesso a esses conhecimentos culturais produzidos pela humanidade. Veja aí o desafio que se coloca. 3. Democratização da escola. Como é que se dá essa democratização? A escola não pode ser para alguns, não deve ser objeto de domínio, de acesso para uma classe, para um segmento social, mas ela tem que ser um acesso para todos. Ela é uma instituição, eu diria assim, que ela é uma grande conquista da humanidade, né? Ou seja, ela é uma instituição, né, produzida pelos homens e, portanto, com direito de igualdade de acesso. Direito de acesso e permanência nela.
né? Que também é um desafio que se coloca aí. 3. Democratização da escola, fundamental nesse sentido aí, né? 4. Trabalho coletivo, fundamental nesse sentido aí. Qual que é o trabalho? O professor. O professor não pode trabalhar isoladamente, é preciso que ele tenha, né, todo esse olhar na relação professor-aluno, relação entre esse grupo, entre os colegas, os profissionais daquela escola. É preciso que haja um tratamento, inclusive com a comunidade escolar, essa articulação com esse compartilhamento dos problemas educacionais, é essencial para enfrentar, né, para superar essa desigualdade, para que se promova de fato a igualdade educacional naquele ambiente escolar e, portanto, na sociedade também. 5. Escola para todos. Nesse sentido, está muito ligado com a questão da democratização da escola. A escola tem que ser uma conquista de todos. 6. Defesa do conhecimento científico. A ciência, ela tem que ser valorizada. Eu preciso superar essa visão idealista, essa visão do achismo no aluno. Eu preciso que o professor se atenha a esse aspecto aí. 7. Uma sólida formação teórica do professor. O professor não pode abrir mão do seu conhecimento. A teoria, ela é essencial. Portanto, a melhoria da qualidade de ensino pressupõe o quê? Uma boa formação do professor. Ele precisa, enfim, valorizar isso na sua formação profissional. Não só a formação teórica, mas a formação política, no sentido da compreensão do seu papel social numa sala de aula, na sociedade, a valorização da ciência. Isso é fundamental para ele. 8. Qualidade de ensino para todos. Todos têm direito a acesso a essa qualidade. Não só de alguns. A qualidade, ela tem que ser uma garantia de todos. Inclusive isso está na Constituição Federal de 1988, está na LDB. Igualdade de condições de acesso e de permanência. Igualdade igual para todos. 9. Investimento maciço na escola pública. Ou seja, a questão dos recursos. É preciso que o Estado, que a sociedade, né, ela veja a escola como, nesse sentido, uma instituição fundamental e que se garanta recursos os mais possíveis, os necessários, para que garanta uma condição de trabalho do professor, de funcionamento dessa escola, um aparelhamento, né, enfim, necessário para esse funcionamento. E 10, eu diria assim que aquilo que o Saviani diz, né? Recuperar o papel clássico da escola, aquilo que é a essência na escola, que segundo ele a escola foi perdendo ao longo do tempo. Parece uma obviedade isso que eu vou dizer, mas é transmitir os conhecimentos científicos, artísticos e culturais da humanidade. O que são esses conhecimentos? Bom, é a história, é a geografia, é a ciência, é a matemática, é a geografia, portanto, né, também, como eu disse, enfim, todos aqueles conhecimentos, né, que vai formar esse meu aluno, né, e isso a escola não pode abrir mão. Isso foi produzido pela história, pela humanidade. Então cabe à escola, o professor, se apropriarem dessa ferramenta do conhecimento, garantir essa transmissão para esse aluno, né, e possibilitar com que esse processo de ensino-aprendizagem se realize. Esse é o desafio, eu diria, de todos os profissionais da educação. Tá certo, pessoal? Enfim, eram nessas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Voltaremos a essa temática nos nossos encontros futuros, tá certo? E eu diria assim que alguns chegaram a sugerir para mim aqui, olha, eu poderia estar discutindo a educação na ditadura militar, na década de 90, né, a década de 70, enfim, lá na colônia. Então, aos poucos a gente vai também atendendo algumas sugestões e comentários de todos vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, então, a vocês. E lembrando que todas as quartas-feiras nós iremos publicar um novo vídeo onde trataremos de alguns aspectos da educação brasileira. Tá certo? Um grande abraço.